Boa noite a todos. Antes de passar a vermos o estudo, até que aquela turminha lá atrás se acomode, eu quero pedir uma coisa para vocês essa semana. Eu não sei quem de vocês está acompanhando as notícias, como é que vocês sabem como está a situação lá em Brasília. A situação em Brasília não está nada boa, principalmente pelo lado do Bolsonaro. Os deputados estão arrumando trampas e mais trampa para poder derrubar ele de uma forma ou de outra. Então, eu peço para vocês orarem, tá? Na verdade, eles querem, o Maia quer aprovar um projeto na Câmara paralelo ao do Bolsonaro. Quer que seja o dele e também um projeto do Moro que seja paralelo ao do Moro, criado por eles. E se vocês não sabem o que isso vai dar parlamentarismo. Quem vai mandar não é mais o Bolsonaro, vai ser o Maia. Tá? Então eles estão aplicando esse golpe para deixar o Bolsonaro como governo, mas sem poder nenhum. Tá? Isso quer dizer o quê? Continua aquela roubalheira do toma cá para dar lá. Né? Então, é essa estratégia que eles têm por trás. E tem muita pouca gente informada. Eu peço, por favor, orem essa semana para que Deus realmente possa dar sabedoria, tá, ao Bolsonaro, aos seus ministros, e que Deus contorne essa situação na Câmara dos Deputados, dos senadores, porque realmente está numa guerra muito grande que implica muito com o nosso futuro. Quem tem internet, se você quiser se informar muito bem, tem um site muito legal, num cristão muito equilibrado, chamado Daniel Lopes, tá? Daniel Lopes, muito legal, cristão, nota 10, e ele te traz ao par tudo o que está acontecendo lá. Ele faz uns 2 videozinhos por dia, às vezes 3, às vezes ele fala ao vivo. Muito legal. Inclusive o Bolsonaro na sexta-feira ligou para ele, dando os parabéns pela atuação dele, por ele estar esclarecendo a nação, o que está se passando de uma forma equilibrada e cristã. Daniel Lopes, entra lá no YouTube, né, se alguém quiser. Vamos orar? Querido Deus, quero estar te agradecendo, ó Deus, porque nós vivemos num país livre, onde que tua palavra pode ser expandida, pode ser falada, ó Deus. E queremos, Senhor, que o Senhor esteja tendo misericórdia desse país, que o Senhor esteja operando lá em Brasília, ó Pai, sobre aquelas pessoas, que tem pessoas lá que são más, são ruins, que elas pensam e trabalham por si próprias, elas não pensam no povo do Brasil, ó Pai. Elas pensam em prol delas, porque há condenação, ó Deus, dos atos que elas tiveram até aqui, ó Pai. Por isso, Jesus, nós queremos entregar esse país em tuas mãos. Queremos clamar a ti por misericórdia. Queremos te pedir que o Senhor esteja conduzindo o nosso presidente desse país, o Jair Bolsonaro, os seus ministros também, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do versículo 15 ao 22. Essas são várias cartas que estão sendo escritas para várias igrejas, e essa aqui é a última carta, né? Uma carta escrita à igreja de Laodiceia. E aqui no capítulo 2 e 3 são 7 igrejas. Depois termina aqui a palavra que fala sobre igreja. A partir do capítulo em diante fala sobre o futuro, fala sobre o céu, sobre a eternidade e sobre o nosso futuro lá no céu. Como igreja, termina aqui no capítulo 3, tá? Então, vamos ler Apocalipse 3, do versículo 15 em diante. O versículo 14 começa assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. E o 15 fala: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio,
nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito das igrejas. Eu quero voltar e reforçar de novo o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é uma mensagem de paz, mas fica uma dúvida no coração de muitas pessoas. Por que pessoas que temem a Deus e reconhecem que Jesus é o Filho de Deus não vivem a paz? Você já parou para pensar nisso? Esse texto nos ajuda a entender por que isso ocorre. Esse texto foi escrito para uma igreja chamada Laodiceia, como eu falei antes, e João, nada de João, é João, escreve esta mensagem especial, movido pelo Espírito Santo, que hoje essa igreja fica na região da Turquia. Na verdade, todas essas igrejas ficavam na região da Turquia. E nesse texto, Jesus vai nos ensinar por que nós podemos perder a paz, sem às vezes perceber que nós estamos perdendo a paz. Eu queria ver algumas advertências que Jesus fez aqui nessa carta para que a gente possa entender por que perdemos a paz. E a primeira advertência que Jesus faz aparece nos versículos 15 e 16 desse capítulo. Ele diz o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O estado de estar morno espiritual é uma questão tão séria que a Bíblia usa uma expressão fortíssima que Jesus está ao ponto de vomitar da boca. Parece algo nojento. É interessante que Jesus usa um contexto da realidade de Laodiceia como exemplo. A cidade ficava numa região de águas termais. As fontes que abasteciam a cidade eram de água quente. Quem já foi em águas termais sabe que águas são muito quentes. Então, aquelas águas abasteciam a cidade e o canal que abastecia a cidade com água ficava ao céu aberto. E o sol naquela região era muito forte. Imagina o sol de deserto. Então a água já saía da fonte quente e vinha pelo canal que ficava no sol quente e a água chegava na cidade como morna. Aí as pessoas tinham que pegar aquela água morna, colocar em vasilha de barro, guardar na sombra para ficar água fresca para poder tomar. O que Jesus está dizendo é: olha, é tão ruim, mas é tão ruim esse tipo de fé de vocês, né? Vocês estão vivendo, que parece a água da cidade de vocês, que é como morna. O que Jesus está dizendo é que eles não eram nem frios a ponto de congelamento,
e nem quente a ponto de ferver, mas eles eram indiferentes. Esse era o grande problema. Temiam a Deus, sim. Criam em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, mas viviam na indiferença. É o cristianismo da neutralidade, ou seja, aquela neutralidade que conhece, mas não faz, crê, mas não vive, ouve, mas não responde. Onde o cristianismo passa a ser uma tradição e uma mera formalidade, sem sentimento, sem paixão, sem ardência de alma. O cristianismo frio. A indiferença é a barreira mais difícil que se tem para ultrapassar. Eu tenho visto muita gente que frequenta a igreja vivendo um cristianismo indiferente, nem frio e nem quente. Às vezes são filhos de cristãos, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, e algumas pessoas que nasceram num ambiente cristão, mas não têm experimentado o poder de Deus em suas vidas. E quando a gente não experimenta o poder de Deus na nossa vida, é porque a gente não está buscando. Porque a Bíblia diz que quando a gente busca, a gente encontra. E Deus tem mais para dar na nossa vida. E essa indiferença faz com que a intimidade com Deus Todo-Poderoso se enfraqueça e vivemos apenas de lembranças. Jesus não quer esse tipo de indiferença. Não quer. Às vezes nós perdemos a paz simplesmente por causa dessa indiferença. Mas ele continua nessas advertências para dizer para nós por que a gente se torna indiferente. E aí nós vamos aprender isso nos versículos 17 e 18. E veja como é profundo. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aqui Jesus fala de coisas que são muito conhecidas no contexto daquela cidade para ensinar o porquê da vida espiritual morna, porque essa indiferença. E ele acaba dizendo que a vida espiritual morna estava em primeiro lugar baseada no orgulho, na altivez daquelas pessoas. Aquela igreja estava situada numa cidade, considerada uma cidade próspera, uma cidade rica. Essa cidade de Laodiceia era o centro bancário de toda aquela região. O dinheiro circulava tanto ali que era tão rica, mas tão rica, que logo depois de Cristo, 70 anos depois mais ou menos, teve um grande terremoto. E a cidade foi destruída totalmente. E ela conseguiu se reconstruir sem qualquer ajuda de fora, onde reconstruíram a cidade toda. Mas, apesar disso, aquela igreja que estava naquele contexto, estava indiferente porque estava orgulhosa de quem era, do que podia fazer e do jeito que viviam. Tipo assim, nós não precisamos de Deus. Nós temos nossos próprios recursos. Sabe que tem muita gente que vive a vida assim, achando que quem precisa de Deus é aquele que é pobre, aquele que está com problemas, aquele que tem grandes dificuldades, e justamente por causa do seu orgulho dizem, olha, eu não preciso de Deus, eu estou bem. Mas para esses que diz que está tudo bem, os olhos de Deus diz, você não está se vendo como eu estou te vendo. Você é miserável, é Deus falando isso. Você é miserável aos meus olhos,
Mais do que isso, você é cego e nu. Sabe o que Deus estava vendo? E a gente não consegue enxergar, é a infelicidade que está dentro da gente, trazendo para a nossa realidade isso. Há uma coisa dentro da gente que tem a ver com nossa vontade humana, que é que nós somos insaciáveis. Aquela ideia de que quando a gente fala de Jesus para as pessoas e fala do vazio, aquele vazio é real, mas só porque você aceitou Jesus não é suficiente para preencher o vazio. Então nós continuamos sendo insaciáveis. Mas tudo isso por quê? Se você tem dinheiro, você quer ter mais dinheiro. Se você tem uma casa, você quer mais a segunda casa. Se você tem um carro bonito, você quer mais um outro, mais bonito ainda. E quando você acha que alcançou o patamar, você quer outro patamar. E a gente nunca está satisfeito. Porque há dentro da gente um grande vazio que às vezes a gente não consegue perceber. Esse é o detalhe. Às vezes a gente não se dá por conta. E a gente quer, de alguma maneira, preencher esse vazio. E esse vazio é insaciável. No livro de Eclesiastes, traz uma mensagem dizendo: vazio de vazio, tudo é vazio. Eu não consegui preencher o meu vazio em tudo o que pude imaginar. Na ciência, no dinheiro, no prazer, no trabalho. E o autor diz mais: eu descobri uma coisa. Só tem uma coisa. Só tem uma pessoa que preenche o vazio da gente. E ele diz: busca o teu Criador nos dias da tua mocidade. Continua buscando na tua velhice. Porque tudo aqui nesta vida vai passar e a nossa verdadeira vida é eterna. E se você não se preparou para se encontrar com o seu Criador, você está vazio, ainda que você não perceba. Mas ele acrescenta: você não é só miserável, mas não está percebendo que também é cego. E aí outra vez ele vai mexer com o orgulho daquela cidade. A cidade de Laodiceia era um grande centro medicinal. Para você ver como eles estavam muito avançados, aquele povo. Eles exportavam para o mundo todo um unguento especial que só eles fabricavam, chamado de colírio. Dali vem o nome do colírio, esse remedinho que você usa, que pinga nos seus olhos, para quem usa, é claro, né? Eles que inventaram. Apesar deles terem um grande centro de referência para os olhos, Jesus está dizendo: vocês são cegos, porque não são capazes de olhar a vida e olhar a si mesmos como sou capaz de enxergar o seu próprio coração. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Vocês não enxergam nem o vazio espiritual. Vocês não enxergam os seus pecados. Vocês não enxergam as suas misérias diante de Deus. Vocês não são capazes de enxergar o coração das pessoas, nem o coração das pessoas que vocês amam. Você já parou para pensar quantas vezes a gente vive problemas na família simplesmente porque a gente não é capaz de enxergar o coração das pessoas que estão ligadas a nós? Quantos pais não conseguem enxergar o coração dos seus filhos? Quantas esposas ou maridos não são capazes de enxergar o coração do seu cônjuge? E o pior, a gente não enxerga o vazio da nossa própria alma. E a nossa indiferença com Deus, ela aumenta. E a gente não percebe. Falo isso porque isso acontece comigo. Não vai ser uma religião formal. Eu estou participando num grupo legal, aliança, tal, que vai preencher o meu vazio na minha vida. Só a intimidade com Jesus preenche o vazio da alma.
E ele continua dizendo assim, olha, vocês aos meus olhos estão nus. E de uma forma irônica, ele mexe com aquela cidade de novo, onde era um grande centro industrial de roupa. Por isso que ela era riquíssima, ela estava desenvolvida em vários setores. Ela era famosa no mundo inteiro por causa da moda que ela produzia. As fábricas de tecido daquela cidade tinham aprendido a desenvolver técnicas de tingimento com cores diferentes, tá? Tanto para peles, tá? Quanto para tecidos. Então, já existia no mundo todo técnicas de tingimento de tecido, mas não para todas as cores. E eles tinham desenvolvido técnicas para usar todas as cores no tingimento. E aí os tecidos que vinham daquele lugar tinham as cores mais bonitas, mais exuberantes. E o jeito de fazer e a moda daquele lugar era algo de muito destaque. E diante dessa realidade, Jesus diz, olha, aos meus olhos vocês estão nus. Vocês não estão enxergando e vocês estão se achando. Às vezes Deus olha para nós e vê a gente assim, nus, miseráveis e cegos. E a gente ainda se acha diante de Deus. A única honra, a única vitória que a gente pode ter é receber de Jesus é o ouro refinado, que é a verdadeira riqueza que tem a ver com a graça que Deus derrama sobre a nossa vida todos os dias. Jesus fala de um contraste, onde vocês estão preocupados com as roupas coloridas, mas eu vou dar para vocês as vestimentas brancas que foram alvejadas no sangue que eu derramei na cruz do Calvário, para que haja pureza e transformação na tua vida. Eu vou pingar colírio do céu, que te faz ver a vida com outros olhos, de perceber a realidade na visão eterna de Deus. Se a gente não aprender em buscar isso em Jesus, com força da nossa alma, a gente vai viver uma indiferença que consome a nossa vida. Mesmo eu sendo um religioso, mesmo eu crendo que Deus existe, mesmo que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, creio que todo mundo aqui pensa nisso, né? Mas está faltando algo dentro do coração. E no versículo 19, tem mais uma advertência. E nessa advertência ele diz assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente. Diligente quer dizer seja zeloso e arrependa-se. Aí Jesus está dizendo assim, como um pai, uma mãe ama seus filhos, Deus também precisa repreender e disciplinar nós que somos seus filhos quando ele vê perigo nas nossas atitudes. Por exemplo, acho que todo pai e mãe já teve a experiência do filho ou da filha pequena, né? Fica olhando para o fogo e a criança deseja muito pegar no fogo porque é algo que chama atenção, ele fica aí se mexendo, é algo vivo, né? É uma coisa que atrai a criança. E aí os pais dizem, olha, não faz isso, vai queimar, vai doer a sua mãozinha, não mexe ali, não faz isso. E aí ela vai lá e tenta de novo. Aí a mãe vai lá, puxa a mãozinha, não faz isso porque vai machucar. Mas chega uma hora que a gente dá um tapinha na mão da criança, porque ela não se rende. Por quê? Porque um tapinha na mão dói menos do que o fogo queimado na mão. E o que Jesus está dizendo aqui é que algumas vezes eu chacoalho a vida de vocês. Eu chacoalho
a vida de vocês. Ele primeiro fala, ele repreende, ele coloca pessoas, ele mostra através de circunstância tanta coisa para a gente, que a gente às vezes não quer ouvir. Aí o Senhor vem e começa a chacoalhar a nossa vida. Porque Ele é um Pai que nos ama e Ele sabe que vai doer menos a correção dele do que a correção da própria vida. Deus às vezes está trabalhando na nossa vida como um pai trabalha na vida de uma criança pequenininha. Como um pai e uma mãe trabalham na vida de uma criança pequenininha. Porque a repreensão e a disciplina de um pai, ela vem cheia de amor. Porque o pai sabe, a mãe sabe que a vida machuca muito mais. Agora, se a gente não é capaz de perceber a repreensão e não toma a atitude esperada de Deus, que é o arrependimento. Arrependimento é quando a gente dá meia volta e diz, Senhor, me ensina a viver do teu jeito, do jeito que o Senhor quer. Parar de viver morno, indiferente. Esse texto termina com um convite, que é o versículo 20, que eu quis repetir ele, que diz, eu falo, quando termino o Abismo Ligado, quase sempre uso esse texto, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é o convite de Jesus. Jesus está indo para a nossa direção, Ele não está esperando, Ele só não vai na nossa direção, como também toma iniciativa, e Ele insiste em bater na porta do nosso coração. Mas só eu, só você, só eu e você podemos abrir a porta. Por exemplo, eu acho que muitos aqui já teve a experiência da sua casa, tocar a campainha, né? E a gente olha e pensa, eu não quero atender essa pessoa. Mais fácil do que isso é olhar para o número do celular que está chamando, né? E a gente faz o quê? Eu não vou atender esse telefone. Desligo ou vou tocar, ou deixar tocar. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes a gente faz isso com Jesus. Muitas vezes Jesus fala ao nosso coração e nós fazemos exatamente isso. O que a gente faz com o telefone quando a gente não quer falar com o número que está tocando. Ele está batendo na porta do nosso coração. Ele está insistindo dentro da nossa alma. E a gente diz, eu não quero falar com o Senhor agora. Sabe que a Bíblia diz que isso não é coisa nova. É coisa antiga isso. A primeira vez que isso aconteceu está lá no Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, o Senhor passeava pelo jardim para se encontrar com Adão e Eva. Mas no dia em que Adão e Eva pecaram, naquele dia eles se esconderam de Deus. Eles se esconderam de Deus. Sabe por que a nossa indiferença vem? É porque a gente não quer que esse encontro com Deus revele para a gente que a gente tem que mudar. E que temos que deixar Ele ser Deus na nossa vida e Senhor dos nossos passos. Então a gente fica evitando, né, esse encontro, porque a gente sabe que ele vai mexer em alguma coisa na nossa vida. E a Bíblia diz que se a gente abrir a porta, ele vai cear. A palavra que nós lemos aí, ele vai cear conosco. Esse cear é um jantar. E o jantar naquele tempo, naquela cultura, era a refeição principal. No jantar, toda a família se reunia e até os amigos se reuniam junto com a família. As pessoas não tinham tempo para almoçar, então elas comiam no campo ou onde estavam, trabalhando. O almoço às vezes era um lanche, cada um almoçava do jeito que dava. Mas à noite, juntava todo mundo para jantar.
Era o momento mais importante do dia. A família se reunia, conversava, batiam palma, cantavam, havia alegria. Isso significava intimidade, significava o fluir da graça de Deus. Aquilo que Jesus chamou de riqueza, onde eu vou derramar a riqueza da minha graça. Chega de cegueira, chega de ser morno. Ele acrescenta mais, no versículo 21 e no versículo 22 ele diz, olha o que ele diz aqui, ó. Às vezes nós não pensamos nessas promessas, né? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não era só para a igreja de Laodiceia isso aqui. Isso aqui é para nós hoje, é para todo mundo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele só não vai sentar conosco como ele vai nos dar vitória. E mais que tudo, ele vai dar o reino dele para nós. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. Eu não sei quantos aqui sabem, mas quando nós vamos ser arrebatados, depois do milênio, nós vamos reinar com Cristo durante os 1000 anos. Está incluído nisso aqui. E às vezes, isso não se passa na nossa cabeça. Nós deixamos nos levar pelos nossos pensamentos, pelos nossos dias, nas nossas ocupações, e aí vivemos mornos, né? Mas essa promessa vem com uma condição: se você está ouvindo a voz do Senhor, atenda, tá? Ele tem um bom celular dentro do seu coração. A bateria dele não acaba. O Espírito Santo fala, atenda. Eu creio que enquanto nós estamos conversando aqui, o Espírito de Deus está andando no meio de nós. E eu creio que Deus está usando, ou vai usar algo que eu falei para aplicar na sua vida, na tua vida. Não é coisa minha, é coisa de Deus, tá? Deus conhece você e Ele está batendo ou vai bater na porta do coração, a porta do seu coração. Se Ele não está fazendo isso agora, Ele vai fazer. Esteja bem preparado. Esteja ouvindo o toque do celular dele. Ele sabe que você teme a Deus e se você não temesse a Deus, você não estaria aqui hoje de noite. Assim como sabe que você crê que Jesus é Filho de Deus. Além disso, Ele sabe muito mais sobre você. Às vezes, Ele está vendo dentro da gente que nós somos mornos, indiferentes. Uma distância, às vezes, determinada por você, não é para os outros. Deixa Deus falar como Ele está te vendo. Ele diz que nós precisamos da graça dEle, do poder dEle, de uma paz que excede todo o entendimento. Deixa Deus fazer. A única maneira da gente poder permitir que isso aconteça é abrindo a porta do nosso coração. Deixa Jesus assumir o lugar do direito dele, sendo o Senhor da nossa vida. Senhor significa que Ele vai ser dono de você e vai ter todo o direito de mexer nas estruturas da tua casa, do teu trabalho e do teu dia a dia. E quando Ele faz isso, ao invés de ser penosa servidão, é grande libertação. Ele vai libertar você, né? E a gente se esquece que neste mundo não existe liberdade plena. Ou a gente segue a Deus, ou a gente segue o curso deste mundo que é dominado por Satanás. É isso que a Bíblia diz. Você precisa abrir a porta quando Deus bate. Além de tudo isso, é um passo de fé. Se você não estiver disposto a dar passos de fé, quando você é tocado pelo Espírito Santo, visível e concretos, agora,
lá na frente você não vai fazê-los. Eu vou deixar isso para amanhã, vou deixar para outra hora, vou deixar. Não, você não vai fazer. Quando a gente dá passos de fé, a gente abre a porta da alma, se concretiza o que está na nossa mente e deixa que o Espírito Santo se manifeste dentro de nós. É por isso que a Bíblia fala algumas coisas que parecem estranhas, né? Ela diz, é com a boca que se confessa que Jesus Cristo é Senhor e com o coração se crê. Isso quer dizer que com a alma a gente crê, mas existem algumas atitudes práticas que nós temos que tomar. Se a voz do Espírito está falando, responda, porque a única pessoa que pode abrir a porta é você. Quando você abrir a porta, a obra da sua vida, na sua vida, Deus vai fazer do jeito dele. E é comum nesta hora nós dizer, Senhor, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Lembra, eu vou lembrar uma coisa para você, que do teu jeito você está fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Talvez agora está na hora de fazer do jeito de Jesus. E o jeito de Jesus funciona. Deixa ele transformar. Deixa ele mexer. Deixa ele tocar. Chega de andar morno. Deixa o Espírito de Deus fazer obra em tua vida. Jesus quer fazer de você um filho amado, alguém que experimente a graça dele, que possa fechar a porta, que você possa fechar a porta do quarto e dizer, Jesus se encontrou comigo. Talvez você pode dizer, eu me encontrei com Jesus. Vamos orar? Vamos fazer 2 orações. A primeira você faz e a segunda eu faço. A primeira você faz. Creio que nesta mensagem o Espírito Santo falou ao seu coração, se alguma coisa ele falou, o que é que está impedindo de você experimentar essa comunhão mais intensa, mais profunda, deixar de ser morno, deixar de ser indiferente. Talvez o Espírito tenha falado para você algumas coisas, essas coisas, coloca diante de Deus agora. Se você precisa falar, Senhor, o teu Espírito me mostrou isso, vai falando o que é. Senhor, eu vi o Senhor bater na minha porta, quero abrir a tua porta. Se precisar pedir perdão, pede perdão, confessa. Se precisar entrega algo que Ele te mostrou. Vai orando, falando com as suas palavras, fala o que o Espírito te revelou. Senhor Jesus, olhe para o coração de cada um de nós. A tua palavra nos garante que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos amado. A tua palavra nos garante que o Senhor tem planos maravilhosos para nossas vidas. Abençoe para que cada um possa ver o Senhor com o olhar do teu colírio. Conduz a vida para que possamos ter entendimento e guarde o coração com a tua paz. Coloca roupas novas para sermos transformados conforme a tua vontade. Dá-nos vitória pela força do teu poder. Nós te pedimos isso e somos gratos por aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém?